E mudando de assunto, o recém-escolhido ministro da Justiça terá já de início missões importantes para o governo ao assumir oficialmente o comando da pasta. Quais são elas? Qual a urgência? E quem vai trazer esses detalhes para a gente é a colunista do Portal Metrópolis, Milena Teixeira. Milena, podemos dizer que a PEC da Segurança é uma dessas prioridades do novo ministro? Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde para quem está acompanhando a gente. Neila, sim a prioridade do novo ministro da Justiça, o jurista Wellington César Lima. Como você bem disse, ontem o presidente Lula fez essa indicação, o ministro Wellington Lima. Ele é um jurista baiano, ele já chegou a ser ministro da Justiça, mas ele foi ali por um período muito breve, 11 dias, né? Ele foi ministro da Justiça no governo de Dilma Rousseff, e ele volta para o governo agora. Ele já é, Neila, considerado um nome da casa, e a indicação dele foi defendida por quem, né? Foi defendida pela ala baiana do governo, formada pelos ministros Sidônio Palmeira, Rui Costa, pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e também pelo ministro Jorge Messias, da AGU, que não é baiano, mas que também defendeu a indicação dele. E aí ele tem muita, como você disse, Neila, ele tem algumas missões ali, alguns testes, né, de fogo, como dizem, que ele vai precisar passar para mostrar até para o que veio aí, porque a pasta da segurança é um dos ministérios mais importantes do governo Lula, especialmente quando a gente fala em ano de eleição. Vitrine agora, né? Vitrine é o grande questão do governo. Ele vai precisar aprovar a PEC da segurança. Para quem está assistindo a gente entender, essa PEC foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional no ano passado. E até agora, a PEC sequer foi aprovada dentro da Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara. Então, não houve avanço em relação à PEC. Dentro do governo, eu lembro de ter apurado na época, havia divergências dentro do próprio governo sobre a PEC, inclusive essa PEC ficou um pouco na gaveta da Casa Civil, o ministro Rui Costa demorou um pouco para liberar essa PEC, e aí depois ela vai para o Congresso Nacional, só que não anda tanto assim, porque tem aquela divergência com os governadores, né? Essa PEC tem um propósito, gente, de integrar, né? A grande palavra-chave dessa PEC é integração, o governo quer integrar tudo. E os governadores entram ali em divergência, fazem reuniões, discutem sobre isso e não topam. Eles acabam, a PEC hoje está sendo... Quem relata essa PEC é o deputado Mendonça Filho, do União Brasil. Ele também fez algumas mudanças ali no texto da PEC. E ele vai precisar, o ministro, então, Wellington Dias, aprovar essa PEC, que é uma aposta do governo para criar uma marca da terceira gestão, aí, do terceiro mandato de Lula, na segurança pública. O governo tem essa questão, Neila, de ter muita dificuldade nessa atual gestão, né, de criar marcas. Por exemplo, a gente só vê de marca, por enquanto, o pé de meia, né, no Sim. Ministério da Educação. Mas o governo quer criar uma marca na saúde, com aquele programa Agora Tem Especialistas, e quer criar uma marca à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é essa PEC da segurança. Inclusive porque o presidente Lula quer chegar lá, tentar a reeleição na disputa e falar, olha, eu aprovei uma PEC da segurança pública, eu aprovei isso, eu fiz isso. Só que se ele não consegue aprovar, ele chega lá sem ter isso para mostrar. Além da questão, aqui para a gente lembrar também, da divisão do Ministério, né, que muito tem se falado, muito tem se conversado sobre isso, mas a divisão do Ministério, a criação do Ministério da Segurança Pública foi uma promessa de campanha de Lula em 22. Foi. Eu lembro, quem acompanhava lembra, ele prometeu criar esse Ministério da Segurança Pública, não criou até agora, está tentando aprovar essa PEC da segurança, e a gente não sabe se ele vai ou não conseguir aprovar essa PEC. Então, o ministro Wellington César, né, ele chega com esse desafio de tentar aprovar essa PEC da segurança, e, aliás, não só a PEC da segurança, como também o PL antifacção. Né? O PL antifacção foi para a Câmara dos Deputados, o governo enviou, o relator Guilherme Derrite propôs várias mudanças no texto, o governo tentou negociar ali, né, questão do poder da Polícia Federal, vai para o Senado Federal, para a mão do relator Alessandro Vieira, que faz mudanças no texto também, mas essa proposta vai voltar para a Câmara de novo. E já quem diga que Derrite mandou avisar que vai fazer mudanças no texto. Então, o novo ministro não tem pouco trabalho pela frente. Esse é um ministério que é um ministério importante para o governo Lula.
O presidente quer mostrar que fez alguma coisa. Essa questão da segurança é uma questão para a esquerda, né? Ele sempre tem pontuações que, quando comparado com a oposição, né, que são menores em relação à segurança, quando o presidente vai fazer pesquisas, quando o governo vai fazer pesquisas. Então, é um ponto que preocupa muito o governo, e o ministro Wellington, o novo ministro Wellington, vai ter muito trabalho pela frente. Agora, tem uma curiosidade sobre ele, viu, Neila, que até eu dei na coluna, que ele é conhecido no meio jurídico ali da Bahia como o Breve. Ah, eu adorei. O ministro Breve. Eu adorei quando eu li. Porque ele é o ministro que passou. Ele fica muito pouco tempo nos cargos. O quase. Né? Ele é o quase. O que ficou 11 dias no ministério com Dilma. O que ficou muito pouco tempo como SAGE. E ele é chamado especialmente nesse contexto de crise. Toda vez que ele foi ser ministro ou ocupar algum cargo, foi em contexto de crise. Então o apelido dele é Wellington, o Breve. Só que breve, ele vai ter que ser muito breve para resolver os problemas do governo agora, que não são poucos, e vai precisar lidar com o Congresso Nacional de novo, com a Câmara, com o Senado, e aí tem muita negociação. Até com governadores, porque é o que você disse, PEC da segurança pública, se os governadores não aprovarem, não passa. Não aprovarem, não passa, e tem muito governador, assim, a maior parte que eles atuam, que são contra mesmo a PEC, porque não querem deixar, que eles alegam, né, o poder todo na mão do governo federal, e o governo federal fala, nossa, a gente quer integrar, quer unir tudo, né, para ter mais êxito nas operações policiais, por exemplo, e os governadores são contra isso, e estão ali, né, tentando negociar para que, se eles não gostarem da PEC, com certeza, Neila, como você disse, essa PEC não vai ser aprovada. Então, o Wellington Breve vai ter que trabalhar para realmente conseguir aprovar essa PEC e para entregar mesmo, porque em outubro, essa questão da segurança, a eleição está aí, gente. E já começou. O governo vai precisar mostrar que fez alguma coisa. Uma ala do PT que vem, né, pressionando o presidente Lula, Neila, para que ele crie o Ministério da Segurança Pública. Porque aí, qual seria a ideia? Chega em outubro, a gente mostra que a gente criou o Ministério da Segurança Pública, que a gente aprovou essa PEC, mas o que pode acontecer é que não consiga também, né? São muitas variáveis, muitos personagens envolvidos na aprovação dessas duas propostas aí. PL antifacção e a PEC da segurança. Sobre a criação, eu queria aproveitar que você está aqui para a gente falar da criação ou divisão da pasta da Justiça e Segurança Pública em duas, porque existe um detalhe muito importante que diz respeito a dinheiro. Porque para você criar um ministério, você precisa de orçamento. Para você aprovar um orçamento, isso normalmente costuma acontecer no ano anterior, ou seja, um orçamento para se criar um Ministério da Segurança Pública, ou dividir essa pasta para se formar mais uma, teria que ter sido aprovado no ano passado. É claro que isso pode, sim, ser feito nesse ano, mas para conseguir dinheiro, Milena, para criar uma pasta nova esse ano, vai ter que ter uma baita articulação no Congresso Nacional para aprovar e ter dinheiro para esse novo ministério. Exatamente. Uma baita articulação, com certeza, Neila, no Congresso Nacional, para eles conseguirem fazer isso. E essa questão de dinheiro, que é uma questão sempre muito delicada e muito negociada com o Congresso Nacional, porque, enfim, envolve várias questões e realmente dinheiro é muito importante mesmo. Essa questão de fiscalizar e de ver onde o governo está gastando, né, está optando por gastar. O governo ainda vai precisar lidar com isso. E olha só, tem uma questão também, porque o ministro da Justiça, o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, um dos motivos dele ter largado o ministério, Neila, foi justamente porque ele era contra essa divisão, né? Então ele antecipa, no final do ano ele chama o presidente Lula e fala: presidente, estou precisando sair porque minha família está pressionando, enfim. Mas assim, a gente sabe dos bastidores que ele vinha ali tendo conflito com alguns ministros do governo. Uhum. E o presidente, em dezembro, diz: olha, eu quero dividir o ministério. E aí, ali é o estopim. Assim, para o Lewandowski, porque ele ia ficar com o ministério esvaziado, né? E o próprio Lewandowski e parte do Ministério da Justiça, você vai conversar com secretários, com assessores, eles são contra a divisão do Ministério nesse momento, até por uma questão de tempo hábil, Neila. Porque pensa que os servidores, eles precisam se debruçar ali mesmo, né? É questão burocrática. O governo não vai ter tempo para fazer isso. É uma questão burocrática também de dinheiro, é uma questão de burocracia. Então, na semana passada, o presidente Lula se reuniu com os ministros ali mais importantes do governo
E ele ouviu alguns conselhos e optou aí por não criar nesse momento. Mas, como você bem disse, é uma questão que envolve dinheiro, que envolve tempo. Os servidores iam ter que trabalhar nisso e não é fácil separar um ministério do outro da noite para o dia. Então, eles também viram que não ia ter tempo, enfim, muitas questões envolvidas. Esse é um plano que, segundo o Palácio do Planalto, assessores, vai ficar para depois, essa criação do ministério. Tem matéria nova sua que está chamando a atenção no portalmetrópolis.com, que é a reação do Planalto à nova pesquisa e resultados aí do Flávio Bolsonaro, do Lula, e do Flávio Bolsonaro a essa nova rodada de pesquisas da Genial Quest. Quero saber como é que o Planalto reagiu ao avanço do Flávio Bolsonaro nessas pesquisas. Pois é, Neila. Hoje a gente viu aí, né, o resultado dessas pesquisas. Eu conversei com alguns integrantes do Palácio do Planalto. O que eles me disseram? Milena, eu não vejo isso com tanta surpresa, porque o que eles avaliam é que a candidatura, a suposta candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a presidência da República, estaria mais enfraquecida, segundo eles, né? Eles estão vendo ali, e até a população, o Centrão, que essa candidatura pode não ir para frente. Então eles me falaram que é natural que as pesquisas, esses levantamentos mostrem que o Flávio está crescendo nesse momento. Tipo, eles não viram com muita surpresa. Até porque, Neila, o novo ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, ele é completamente, se a gente pode usar essa palavra, mas ele é muito focado em pesquisa, ele é ali obcecado por pesquisa. Ele contratou especialistas em pesquisa, assim, de ponta, né, o que chamam, para fazer parte da equipe dele. Para um presidente que diz que não acredita em pesquisa. Exatamente, tá vendo? Olha isso. E aí ele é muito voltado para pesquisa e tal. Eu imagino que, inclusive, eles já tenham constatado isso. O próprio PT também, o partido do presidente Lula, faz muita pesquisa. Porque tem que fazer pesquisa, né? É na pesquisa que você vai basear ali que ação que você vai ter. Então, o que eles me disseram é que eles não se surpreenderam tanto com o resultado desse levantamento. Eles dizem ainda que é possível que o Flávio cresça mais, né? Porque ele vai ali se consolidando como um nome da oposição. E é uma eleição, Neila, que mais uma vez vai ser polarizada, né? Lula versus Bolsonaro. Então, eles avaliam como natural. Agora eles comemoram o fato de Lula estar na frente, né? Dizem isso, dizem que querem aprovar mais pautas de interesse da população geral, pautas mais populares, como a escala 6x1, fim da escala 6x1, para que o presidente Lula continue na frente dos demais concorrentes e, enfim, tenha os bons resultados que eles esperam. Mas eles não se surpreenderam. Imagino que já tenham feito até pesquisas internas ali, o PT também, né, que faz muita pesquisa. E para eles é uma situação muito natural, porque o nome do Flávio está se consolidando e a candidatura de Tarcísio de Freitas está mais enfraquecida. Essa história de escala 6x1 é uma realidade, Milena? Então, eles estão tentando... Porque assim, no ano passado, a gente conversava até com pessoas do Congresso Nacional, ali com o pessoal do Centrão, e eles falavam, impossível. Para a gente é impossível. As empresas não vamos conseguir. Só que tem uma questão, né? Tem uma questão que o governo tem utilizado muito, que é o discurso do nós contra eles. Então, tipo assim, o governo, quando... Na PEC da blindagem o governo fez isso, o governo cogitou fazer isso em outra pauta recente. Uma das estratégias que o PT pode usar é justamente avisar a população, olha, enquanto a gente está tentando aqui fazer com que você trabalhe menos, né? Os empresários não. Os empresários, tem gente no Congresso, né, essa frase que costumam, né, dizer Congresso inimigo do povo, o nós contra eles, a gente está tentando reduzir essa jornada de trabalho, né, e o Congresso aí que vocês elegeram está ajudando os empresários. Então, o governo tem sempre jogado para esse lado, pega essa muleta do nós contra eles, de que a gente está atuando aqui por você, né? O pacote que eles querem vender é essa ideia de que, tipo, a gente teve a isenção do imposto para quem ganha até R$5.000 e a gente vai te dar dinheiro e tempo para gastar esse dinheiro. Isso é o que eles dizem, né? Só que a gente tem que ver se vai conseguir aprovar mesmo, aprovar até outubro. Tem muita coisa envolvida, só que com certeza o governo deve adotar essa estratégia do nós contra eles, que colou ali no tarifaço, na PEC da blindagem. Sim. Só que tem que ter muito cuidado, né, Neila? Até porque tem que ver como isso chega Claro, essa proposta da escala 6x1, as pesquisas mostram que tem o interesse da população, a gente vê muita aceitação ali em rede social, obviamente, só que
de como isso vai chegar, inclusive por causa de fake news, né? Porque o governo tem que comunicar isso bem, tem que ter cuidado também com toda hora falar, nossa, é o nós contra eles, com alimentar esse discurso, né? De que o Congresso é inimigo do povo, tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Muito bem, eleições já começaram desde o ano passado, mas agora está ainda mais forte. Está lá, viu? Matéria quentinha da Milena no portal metrópolis.com. Vai lá para você avaliar como é que o Planalto recebeu essa notícia da nova pesquisa, da rodada da pesquisa Genial Quest. Milena da Teixeira, muito obrigada pela participação. Obrigada, Neila, e muito obrigada à nossa audiência.